Luciano Costa, que ganhou a alcunha de Neymar, pegou na raça a alcunha do Neymar pra ele. Ô Luciano, hoje a gente vai falar sobre Petrobras, uma empresa que está bastante no radar do investidor e teve evento agora há pouco, você estava acompanhando esse evento pra gente e traz as informações. O Bronde tá aqui, junto com o Luciano, porque na medida em que o Luciano vai falando de Petrobras, vamos aproveitar o Bronde, que tem essa especialidade, fazer análise técnica e gráfica aqui pra gente, tanto do papel preferencial, Petri 4, como também do petróleo Brent. Então hoje é uma tabelinha. Começamos com você, Luciano. Quais são os principais destaques do evento que você acompanhou hoje pela manhã? Legal, Vinícius. A Petrobras ela apresentou ontem à noite, né, o plano estratégico para os próximos anos, 2023-2027, e esse documento ele projeta um aumento dos investimentos da companhia de cerca de 15%. O que é importante ali é retomando o patamar de aportes do pré-Covid, né, de antes da pandemia. E a Petrobras também comentou que esse montante significa que ela está se aproximando novamente dos investimentos de suas rivais aí no setor. Cerca de 83% desses investimentos da Petrobras vão para exploração e produção de petróleo, com grande destaque para a região da margem equatorial, que é a próxima fronteira que a Petrobras quer começar a explorar, lá na região norte do país, está só aguardando saírem as licenças ambientais. Essa área deve receber metade do orçamento de exploração da Petrobras, então mostra a importância do avanço dessa fronteira aí. E hoje, na call, né, os executivos da Petrobras, eles comentaram sobre esse documento, foi apresentado na noite de ontem, né? O diretor de finanças da companhia, o Rodrigo Araújo, ele destacou que a continuidade é a marca desse programa, não tem nenhuma mudança radical ali em relação ao que a companhia havia fazendo antes. Mas o que acontece é que existe um grande nervosismo aí no mercado recentemente quanto à Petrobras e o futuro da companhia, até por declarações de membros da equipe do presidente eleito Lula. Então tem toda essa incerteza, podemos dizer, sobre o que vai ser o futuro da companhia. Com isso, os analistas do Bradesco BBI divulgaram um relatório hoje comentando que esse plano da Petrobras é uma evolução antes da revolução que eles esperam que aconteça na companhia nos próximos anos. Aí lá durante a call, a gente pôde ter uma amostra disso, porque o diretor de governança, o Salvador Dahan, ele foi questionado por analistas, né, sobre o que pode acontecer e ele admitiu ali que sim, esse plano pode ser revisto a qualquer momento. A Petrobras sempre apresenta ele uma vez por ano e ao longo do ano ele pode ser alterado, claro que passando pelas instâncias de governança interna da companhia, mas ele pode mudar. E ele inclusive disse que o acionista controlador da companhia, né, no caso o governo, nas palavras do Dahan, pode, deve e tem autoridade para mudanças na estratégica da companhia. Então, ou seja, tá tudo aberto ali, né? Apesar do que foi apresentado hoje. Os analistas do Goldman Sachs fizeram uma análise rápida ali dessas perspectivas da Petrobras e destacaram principalmente os dividendos previstos pela companhia, que estão entre 65 bilhões e 70 bilhões de dólares entre 2023 e 2027. Então é um caminhão de verdinhas aí, mas é justamente nesse aspecto que estão as grandes dúvidas. A equipe lá do Goldman Sachs destacou que o time do presidente Lula tem sido vocal sobre rever o plano da Petrobras a partir de 2023. E eles comentam: não esperamos que o mercado dê o plano como certo, especialmente quanto aos dividendos. Então, por isso que tem esse nervosismo aí no ar. De repente o Bromde pode mostrar pra gente como que as ações estão reagindo aí, né? E vamos direto aqui pro Bronde. Inclusive tem pessoas perguntando, o Charles Moraneto de Minas Gerais é um deles, né? Que pergunta, essa queda de Petrobras que aconteceu ontem tá relacionada à comunicação da empresa? Daqui a pouco o Luciano, que cobre o setor há bastante tempo, vai falar pra gente a percepção, Luciano, de como você entende que o novo governo tá se comunicando em relação à Petrobras. Se essa comunicação tem sido eficiente ou não com o mercado, com os investidores e os gestores que são players importantes aqui para a formação do nosso mercado. Independentemente dessa comunicação, de fato o que nós temos aqui é o preço de tela, que desde a eleição do presidente Lula, Petrobras recua com força, mas nessa semana caminha para subir aí cerca de 8%. Hoje está caindo de novo. E aí, pronto? Perfeito. Esse comentário do Charles, né, falando aí se a queda de hoje é relacionado à comunicação, eu vejo mais uma pressão no mercado interno, né, e a Petrobras ela atingindo aí os 26,90, que é uma região de resistência no papel.
Então eu vejo esse movimento como técnico, né? O Petrobras ela subiu 3 dias seguidos e é um movimento, para mim, bem técnico, justamente porque existe uma resistência ali na região dos 26,90. Então o papel bateu ali, ele deve sofrer uma maior pressão vendedora, visto que ali é uma região de resistência, né? Uma região em que os vendedores eles atuam mais fortemente do que os compradores. Então, além dessa região dos 26,90, né, tem ali também uma média móvel de 100 períodos, que também é conhecida como uma região bastante importante na análise técnica, e nesse caso aqui, essa média móvel de 100 períodos, ela está servindo aí também como uma resistência. Então o papel ele bateu ali nesse ponto, né? O papel hoje chegou a bater aí a máxima em 26,79, então bem próximo aqui desse preço que eu coloquei de resistência nos 26,90. Então, eu vejo mais como um movimento técnico. Vendo aqui, né, o gráfico, calmamente, a gente pode ver que o papel ele chegou a atingir ali os 23,40, que é onde estava a média móvel de 200 períodos, né? Serviu como um suporte ali para o papel, a média móvel de 200, e agora o papel ele repica e vai agora ali para a região dos 26,90. Então, a região de resistência, como acompanho aqui, como a gente sempre acompanha aqui, né, o papel da Petrobras, a gente viu realmente uma pressão muito forte depois das eleições, né? Inclusive antes das eleições, né? Se eu for pegar aqui o gráfico, eu coloquei 2 linhas verticais aqui, dá para ver bem fininhas, né? 2 linhas verticais. Tô vendo, dá para ver sim. Perfeito. Uma no dia 3 de outubro, que foi pós o primeiro turno das eleições. Então a gente viu uma eleição, né, do Congresso, a maior parte de direita, né? Então o mercado, a Petrobras, ela já amanheceu um dia depois, né, ela subiu 8% no dia posterior ao primeiro turno das eleições. O mercado estava esperando uma força da direita muito forte. No segundo turno, né, ali o presidente Bolsonaro podendo até vencer, né, mas o que foi precificado mesmo foi a vitória de vários candidatos da direita, que o mercado ele já estava precificando como uma possível guerra, né, com o presidente Lula, né? Ou seja, o presidente Lula ou o governo eleito, né, de esquerda, ele poderia querer passar projetos que não passariam ali com aquele Congresso que foi eleito. Então, o mercado ele começou a precificar um Congresso mais de direita, e isso foi precificado até os 33,78, né, mais ou menos, na Petrobras. A gente viu um avanço aí da Petrobras. A Petrobras saiu dos 26,50, 26,68 para 33,78. Foi a máxima que ela bateu ali naquela época de eleições. Depois, quando o Bolsonaro ele começou a cair nas pesquisas, né, eu lembro bem, o Bolsonaro começou a cair nas pesquisas, a Petrobras ela também começou a cair, né? Lembrando, o presidente Jair Bolsonaro ele vinha com aquela proposta de privatização, de dividendos, Paulo Guedes é meu posto Ipiranga, etc. E isso animava o mercado, né? Isso dava aí um ânimo para o mercado, principalmente nas estatais como a Petrobras. Mas aí ele começou a cair nas pesquisas, né? A partir ali do dia 24 de outubro, né? O Bolsonaro ele começou a cair nas pesquisas, o Lula começou a avançar um pouco mais nas pesquisas, né? Até esse dia aqui eu lembro que o Bolsonaro ele estava liderando algumas pesquisas, depois começou a cair. E no dia 31 de outubro, né? O mercado já vinha precificando a vitória do Lula, né? A partir do dia 21 de outubro, 24 de outubro. E depois, quando realmente se confirmou, né, a vitória do Lula, aí a pressão baixista foi mais forte na Petrobras, né? A Petrobras saiu ali dos 26,90 aproximadamente para testar ali a média móvel de 200 nos R$23. Então a Petrobras ela testou os R$23, agora repica um pouco, né? Busca ali os 26,90, mas a gente sabe que a pressão política ainda é muito forte, né? Ninguém sabe quem vai ser o presidente da Petrobras, como vai ser a política de preços, como vai ser os dividendos. Por mais que a Petrobras ela faça todo esse plano que o Luciano explicou aqui muito bem pra gente, a gente não sabe realmente qual vai ser a postura do governo. Uma canetada pode mudar tudo e pronto. O governo, ele tem o poder para fazer isso, né? O governo eleito, ele vai ter o poder para fazer isso. Ô, Brondi, você citou aqui o Luciano, vou jogar a bola para ele de novo. A gente vai fazer análise agora do petróleo Brent também na sequência com o Brondi. O Brondi, depois você só explica, porque o pessoal tá perguntando aqui no nosso chat, se perder essa resistência
Essa linha azul é a média móvel de 50 períodos? Média móvel de 200. Essa é de 200. Se perder essa resistência aí, qual que é o outro ponto técnico? O Brond já vai... Você tem aí rápido? Tenho. Se perder essa azul aqui, Aham. a de 200, 23,40, né? Se perder esse suporte aqui, a próxima... o papel ele perdeu o chegou, suporte. ele chegou até a bater 22,70, né? Eu acho que se fecha um dia abaixo dessa região aqui, aí o papel ele pode procurar os R$21. Os R$21 é o próximo patamar aí de suporte que o papel pode ter, se a pressão vendedora, né, começar a ser maior do que a compradora. Então, realmente, o papel ele sofre muita influência política, né? Se vier aí nomes para a Petrobras, nomes para o Ministério da Economia, ou falas, né, como veio da Gleisi Hoffmann aí nos últimos dias, criticando a política de dividendos da Petrobras, a gente pode ver uma pressão maior e realmente o papel ele pode vir a cruzar os 23 aí para baixo e buscar os R$21, que é o próximo suporte do papel se ele rompe. Portanto, para quem estava perguntando, né, a respeito da média móvel de 200 ali, caso perca o suporte ali, o próximo suporte acontece, segundo a análise aqui do nosso Gabriel Brond, menino certificado, na região dos R$21. Ô Luciano, em relação à comunicação, e aí é uma opinião absolutamente técnica, né? Você já cobre o setor de energia há quantos anos, Luciano? Vou revelar a idade aqui, hein, Vinícius? Desde 2009 Não, eu que acompanho. começou cedo, né? Que começou cedo. Então você pegou 2009, cara, você passou por Dilma, Temer, Bolsonaro e agora Lula, né? 2009, você não pegou o Lula 1, né? Lula 1, sim. Pegou o restinho do Lula pouquinho. 1, porque 2010, né? Então você pegou Lula 1, Dilma, Temer, Bolsonaro e agora você tá pegando o Lula, que a gente não sabe se é o Lula 3, tem gente que brinca que é o Dilma 3, né? Então não sabe qual que vai ser a política econômica do presidente eleito. De fato, independentemente de qual seja essa política, no que diz respeito à comunicação com o mercado da Petrobras, que é uma empresa estatal e que é uma das empresas mais significativas, que tem mais peso para o Ibovespa. Como que você está avaliando essa comunicação nos primeiros meses ou no primeiro mês do governo eleito, Luciano? Olha, Vinícius, a companhia, né, uma Petrobras, se comunica com o investidor e com o mercado via fato relevante, comunicados, calls. Quem não está na cadeira lá ainda, né, como o futuro governo, acaba fazendo isso muito via imprensa, né? E a gente tem acompanhado entrevistas com representantes do grupo de transição do Lula para Minas e Energia. E essas são importantes sinalizações, né? Eu mesmo tive a oportunidade de, em diversas ocasiões, entrevistar o Maurício Tolmasquim, que lidera o grupo de energia. Inclusive, a primeira entrevista que eu tive no setor elétrico e setor de energia, Vinícius, foi com ele, Boa. Tolmasquim. E ele tá liderando aí o grupo e ele tem sinalizado também o Jean Paul Prats, que lidera a parte de óleo e gás, também tem dado entrevistas e o discurso dele está alinhado e está claro. Então, pode existir alguma dúvida no mercado sobre até onde vão essas mudanças, mas o caminho está ficando claro. O Tolmasquim comentou que quer colocar a Petrobras de volta na rota da transição energética, ou seja, investindo também em renováveis, e o Jean Paul disse que isso poderia acontecer com investimentos em usinas eólicas offshore, no mar, ou em hidrogênio. Ele também comentou, o Jean Paul, que eles têm uma visão lá de reduzir os dividendos da companhia até para apoiar esse aumento dos investimentos, porque a Petrobras do PT provavelmente também deve analisar investimentos em refino e talvez até distribuição de energia. Então, os caminhos estão bastante claros, Vinícius. Distribuição, refino, renováveis. O que falta definir mesmo são os montantes, né? Quanto que vai investir em cada área, quanto efetivamente vão cair os dividendos, e aí nos detalhes, né, que mora o diabo, por isso que o mercado fica nervoso. Mas já dá para ter uma certa imagem, né? Pode até existir uma certa dúvida, como vocês falam, ninguém sabe qual é o ministro da Economia, um ministro pode trazer para um caminho mais liberal, outro ministro pode trazer para um caminho mais à esquerda, mas o fato é que para a Petrobras está tudo bastante sinalizado. Muito obrigado, Luciano Costa, que traz aqui uma percepção técnica de alguém que já acompanha a Petrobras há bastante tempo e há muitos e diferentes governos. Ô, Luciano, muito obrigado, viu, pelas informações. Sempre muito bom ter você aqui com a gente. Um grande abraço e até a próxima. Valeu, Vinícius. Luciano Costa, o Neymar da Mover aqui do Scoop by Mover. Boa! Ó, Mestre Beida também já está na área. Antes dele, a gente sempre tem um recado importante para você no que diz respeito aqui, ó, a declaração do imposto de renda sem dor de cabeça. Semcom.com.br, você não deixe de acessar aí, semcom.com.br, importante parceira do TC aqui, já sabe, né? Investimento não, declaração do imposto de renda sem dor de cabeça, Semcom.
no seu radar. Combinado? Mestre Beida, muito obrigado pela sua participação hoje aqui com a gente. Seja sempre muito bem-vindo ao seu almoço de negócios, Beida. E aí, tudo certo? Tudo ótimo, né? O TC Cosmos, né? Queria falar que começamos aí, graças a Deus, com o pé direito, né? Largamos aí meio tumultuado, mas fechamos o mês aí bem positivo, 0,45, por um mês que a bolsa caiu, os juros abriu e o dólar subiu, né? Então, a nossa visão continua bem ruim ainda no curto prazo. Os números que vêm saindo da economia vem mostrando um arrefecimento, né? Hoje saiu o PIB pior, saiu aquele S&P Global Manufacturing aqui para o Brasil, 44,3, né? Vendas no varejo ruim, né? Black Friday não foi aquilo, né? Então, pelo andar da carruagem, né? Tudo que eu aprendi, quando você entra num processo de recessão ou de arrefecimento, cai tudo, né? Cai bolsa, cai dólar, cai DI, né? E o DI é o lugar que a gente acha que é mais um porto seguro aí pelo prêmio que ele está embutindo, né? Pelo cenário externo, né? Com o Fed diminuindo o pace, né? Indo já caminhando para 0,50, né? E China retomando, né? Tem uma gordura muito grande aí nesses DIs, principalmente os curtos, né? A hora que alinhar, mesmo com a Haddad, uma equipe econômica, né? Não se conversa, né? Tirando o risco fiscal, não se conversa esse DI com o cenário que está prevendo, né? Então, acredito que ainda tem muito para ganhar aí vendido aí no DI. Muito bem, Beida. Ô, Beida, vou aproveitar... Não é um trade para pessoa física, né? Infelizmente, porque pega muito margem, né? Sim. Isso é muito ruim, mas eu venho batendo nessa tecla há algum tempo. Tá premiado, né? E um arrefecimento da economia, esse DI não tem como subir, não. Ô, Beida, primeiro parabéns pela rentabilidade do TC Cosmos. Muito desafiador o cenário e ainda assim conseguiu fechar o mês no positivo. Eu vou aproveitar, Beida, porque chegou uma pergunta aqui mais cedo, justamente sobre o Cosmos. Eu vou te passar essa pergunta que eu acho que pode ser legal também aqui para nossa audiência. Primeiro, o pessoal quer saber se o Cosmos faz operações long e short. E o pessoal também pergunta se você gosta desse tipo de operação. São duas coisas diferentes, né? Primeiro, se o Cosmos faz long e short. Segundo, se você, pessoalmente, Moisés Beida, gosta desse tipo de operação. Beida. Dentro do mesmo setor, sim. Eu não gosto assim, tipo, compra Petro e vende Vale, sei lá, ou compra Magalu e vende sei lá, Rap Vida. Coisas que não se conversam. Uhum. Dentro do setor, sim. Tipo, compra Marfrig e vende JBS, ou compra Minerva, entendeu? Sim. Aí, ou compra Meli e vende Magalu. Aí você está conversando dentro do mesmo prêmio. A gente vai, com certeza, operar, mas não tem nenhuma oportunidade no momento. A única oportunidade que, antemão, a gente abre para vocês é essa mesmo do DI. Show! Boa, Beida, muito obrigado. Ó, o Brond tá aqui, Beida. Ele vai analisar pra gente, você falou aí da curva de juros, a inflação sempre no radar, né, dos investidores. E a gente sabe que o preço do petróleo toca de perto essa questão da inflação. Ainda temos no Brasil a política de paridade internacional dos preços. E o Brond tá aqui com o petróleo Brent no radar, certo, Brond? Perfeito. O petróleo Brent aqui, a gente pode ver que o petróleo, né, ele chegou a atingir patamar de $137 o barril ali em meados de março de 2022. Olha, 137. $137. Eu tô aqui com um gráfico semanal. É bom que o Beida até olha também, né, dá a opinião dele. Esse é o Brent ou o WTI? É o Brent. É o Brent, Tá. o BZ1. Eu tenho o gráfico do WTI, mas é o espelho só com uma diferença de prêmio. Sim. E ele bateu $137 ali naquela guerra da Ucrânia, né? O mercado todo estava esperando uma menor oferta do petróleo. Depois o mercado ele começou a precificar uma recessão. Então o petróleo ele começou em uma tendência de queda muito forte, né? A gente vê essa tendência de queda aí desde junho de 2022, né? O petróleo bem pressionado aí realmente. E agora, né, chegou num patamar ali da média móvel de 100 períodos, né, que é uma média móvel que o Beida gosta bastante, a média móvel aritmética de 100 períodos. No
nos 85,19. O papel está enroscando ali, né? O Brent está enroscando ali nessa média móvel, mas a tendência ainda continua de queda. Vamos ver aí se nos próximos dias, né, nas próximas semanas, a gente tem um Brent aí mais lateral, né, possivelmente rompendo aqui essa tendência de queda, que já está no Brent desde junho de 2022. Né, todo esse receio de recessão econômica. O Powell ontem falou que deve desacelerar os juros em dezembro. Isso tirou um pouco de medo do mercado, né, por recessão econômica que muitas vezes é causada aí por alta de juros forte e rápida, né? Então, realmente o Powell deu uma acalmada ontem nos mercados, né? Mas o mercado ainda está pressionando aí o petróleo Brent para baixo. Lembrando que para você que investe em Petrobras, não basta só olhar o petróleo hoje em dia. É justamente porque existe um risco político muito grande. Sim. O risco interno é muito grande. Então, vamos ficar de olho não só no petróleo, mas também na política interna, que é muito importante. Valeu, Bronde, bem colocado aqui, ó. Mandando uma saudação especial para todo mundo que participa do programa dentro da plataforma do TC. Obrigado a Ailton dos Santos, que mais cedo perguntou de Klabin e o Sanita respondeu. Francisco Carlos, Terezinha Bernadette, muito obrigado. Henrique Neto, valeu. O Alex Mendonça tá aqui com a gente. Muitas pessoas dentro da plataforma do TC, que legal. O Lucas também tá aqui mandando mensagem. Valeu, Lucas. Daniel dos Santos, valeu, Daniel. Obrigado a todo mundo que escreveu pra cá. Ô, Beida, no chat do YouTube do TC, o pessoal tá perguntando se você acompanha Cebav 3, Companhia Brasileira do Alumínio. Você olha pra essa empresa, Beida? Não, Companhia Brasileira de Alumínio é CBAV3, né? Isso, CBAV3, Cebav3, CBAV3. Acompanho, mas não assim com a unha, com o dedo o dia inteiro, mas eu acho que é mais trade de China também, né? Tá. Ele deve ter melhorado aí. Eu acho que commodities, a China teve um rally grande de minério, né? Saiu de 80 para 100. Tava muito barato o minério. Agora, como teve um rally muito grande no mês passado, pode ser que dê uma arrefecida. Então, eu esperaria uma oportunidade para comprar uma correção aí no minério. Voltar pela faixa de 85, 90 de novo. Eu acho que o minério é de alta, mas como ele subiu muito rápido, tem que esperar uma correção. E o Cebav é alumínio, né? Sim. Tudo que fala... Quando o mercado começa a falar de recessão, as commodities começam a sentir, né, o golpe. Mas quem tem uma posição, quem não entrou ainda, eu acho que é uma posição para longo prazo. Eu acho interessante ter esse papel um pouquinho na carteira, sim. Muito bem, Cebav 3, C de casa, B de bola, A de amor e V de Vinícius. Papel ordinário, você vê aí Companhia Brasileira do Alumínio. Ô Beida, pra fechar, o pessoal perguntando aqui se você acompanha Tenda, Tende 3. Não acompanho. É small de construtora, não acompanho. O Alex Vale escreve aqui, Beida, eu estou no Cosmos, pra cima deles. E manda um grande abraço pra você aqui, Beida. E pode confiar, porque é uma dobradinha boa, né? Que eu falei de manhã pro Léo. O Book é um cara muito... olha fundamento, olha bastante coisa e olha muito a parte de fluxo, né, e gráfico. E lógico que eu olho o fundamento também, mas não tão de perto como o Book, que olha os balanços e tudo. Então, estamos juntos aí há 3 anos, né? O próprio Cosmo deu uma performance muito boa. Agora a gente tomou umas invertidas, mas faz parte do negócio. E estamos aqui os dois ligados na tomada de 7 da manhã às 7 da noite. Então pode confiar que a dupla promete. Ah, eu confio em vocês também, Beida. Como não? Tamo junto, viu, Beida? Um grande abraço, parabéns pelo trabalho e até a próxima, mestre Beida. Ô, Beida, amanhã Tamo junto. É Jogo do Brasil, a gente consegue te mandar uma mensagem? Você consegue participar aqui com a gente? Lógico, mas ele tem que botar o time do Flamengo pra jogar, né? Everton Ribeiro e Pedro, né? Eu acho que vai jogar, hein? Eu acho que vai jogar. Um abraço, viu, mestre Beida? Valeu. Abraço, gente. Tamo junto. Gabriel Bronde aqui com a gente também, sempre um show. Tamo junto, Bronde. Valeu, Vini. Boa tarde a todos. Bom Jogo do Brasil amanhã, né? Vou estar aqui também. Sim. Vai ser muito interessante o que a gente vai trazer. Não perca o programa amanhã, hein? Aê, Bronde, vende o nosso peixe. TC Rádio, a rádio oficial de quem investe.